Então nós sabemos que conhecimento está relacionado com poder. Só que nós não podemos confundir o poder sobre nós com o poder sobre os outros. Quando nós não temos muito claro o nosso objetivo de vida, a tendência é tentar assimilar o que aparece pela frente, sem filtrar o que é útil e o que não é. Bom, se o nosso saber, se o nosso conhecimento é utilizado para praticar o mal, nós estamos caminhando para baixo, porque o apego nos prende àquela situação, nos impedindo de seguir no nosso caminho. Tendo essa percepção, nós podemos entender por que existe tanta diversidade de saberes. Não basta saber, não basta ter conhecimentos. Apenas ter o saber não vai fazer com que nós consigamos superar os nossos sofrimentos emocionais. Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde eu vou te passar experiências, dicas, pesquisas, ideias, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você, e você possa colocar em prática no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao meu vídeo ou à minha live. Gratidão a você que está chegando agora, gratidão a você que já me acompanha através dos meus vídeos, através das minhas lives. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é: não basta saber. Então, o que nos falta? Então nós sabemos que conhecimento está relacionado com poder. Só que nós não podemos confundir o poder sobre nós com o poder sobre os outros. Quando nós queremos possuir conhecimentos para dominar ou para controlar as outras pessoas, nós estamos nos colocando em uma posição de superioridade. E esse sentimento de superioridade afasta as pessoas de nós e tendemos a criar um sentimento de antipatia por parte das outras pessoas com relação a nós. Essa forma de pensar e de agir com sentimento de superioridade tende a produzir ódio, raiva, sensação de vazio interior, produz energias negativas que atraem mais sofrimentos emocionais. Mas quando nós temos o conhecimento e buscamos por mais conhecimentos úteis, que nos ajudem a ser pessoas melhores e que possam ser utilizados para ajudar outras pessoas, nesse caso, nós estamos nos colocando na posição de solidariedade, de fraternidade. E esse sentimento de fraternidade com relação às outras pessoas tende a fazer com que as outras pessoas se aproximem de nós, onde nós vamos granjeando amigos a cada pessoa que nós ajudamos. E assim nós vamos construindo relacionamentos. Um ponto interessante é que quando nós ajudamos uma pessoa, não apenas aquela pessoa é ajudada, mas também as pessoas queridas daquela pessoa a quem nós ajudamos também se simpatizam com a nossa ação e vai fazer com que nós aumentemos ainda mais as boas energias direcionadas para nós. E boas energias atraem boas energias. Então, uma outra forma de ajudar é através do nosso exemplo, porque as pessoas que nos observam ou as pessoas que se espelham em nós vão percebendo que a forma como nós pensamos e a forma como nós agimos está nos trazendo bem-estar, está nos trazendo harmonia, serenidade. Quando nós ajudamos as outras pessoas, nós estamos colocando o amor em ação, onde as boas energias atraem as boas energias, onde vamos nos sentindo cada vez mais fortalecidos a continuarmos seguindo nesse caminho do bem. E a sensação de bem-estar causada pelas ações no bem que nós realizamos nos leva a aliviar gradualmente os nossos sofrimentos emocionais. Alessandra Sarmento Meirelles disse: somos irmãos.
E postou a flor. Muito obrigado, Alessandra. Somos todos irmãos. Isso mesmo. Obrigado, Alessandra. E a Alessandra Sarmento também escreveu aqui. Olá, boa noite. E ele escreveu, vocês são inteligentes. Muito obrigado, Alessandra. Boa noite para você também. E todos nós somos inteligentes, né? Isso mesmo, mas muito obrigado, Alessandra. Tereza Ramos escreveu, boa noite, Hugo, e a todos. Uma abençoada semana para nós. Grandes ensinamentos de maneira simples. Gratidão. Muito obrigado a você também. Gratidão a você, Tereza. E boa noite também para você. E minha mãe escreveu aqui, boa noite, Hugo, e a todos. Uma ótima noite abençoada a todos. Boa noite, mãe. Muito obrigado. Uma noite abençoada para todos, né? E uma semana também abençoada para todos nós, né? Como disse aqui a Tereza Ramos. Muito bacana. Obrigado, mãe. Então sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Então, normalmente, nós buscamos por querer saber de tudo, até de forma excessiva, mas é importante verificar como nos convém saber. Então, o acesso que nós temos à internet nos possibilitou ter acesso a um grande número de informações, onde devemos selecionar o que serve para nós e descartar o que não serve para nós. Quando nós não temos muito claro o nosso objetivo de vida, a tendência é tentar assimilar o que aparece pela frente, sem filtrar o que é útil e o que não é, pois a falta de propósito de vida não direciona o nosso foco para saber o que é útil e o que não é. E com relação a esse tema, tem aquele trecho de Alice no País das Maravilhas, onde ela tem aquele diálogo com o gato, que eu acredito que todos vocês conhecem, onde a Alice está perdida e pergunta para o gato, qual caminho eu devo seguir? E o gato responde, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E a Alice diz assim, eu não sei para onde ir. E o gato responde assim, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Por isso que quando nós temos alguns objetivos definidos, alguns propósitos de vida, nós temos um caminho para seguir. Nós sabemos qual o caminho que vai servir para a gente e as coisas que vão nos ajudar e as coisas que não vão nos ajudar. Então esse trecho da fala da Alice nós podemos encontrar no livro Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll. Então, é o nosso propósito de vida que nos indica a direção que nós devemos seguir. E a partir daí, vamos aprendendo a selecionar o que precisamos e o que nós não precisamos. Por exemplo, quando nós vamos ao supermercado fazer compras, normalmente nós vamos com alguma lista e buscamos pelos itens que estão nessa lista, que são os itens que nós estamos precisando naquele momento. Nós não colocamos todos os itens do supermercado naquela lista, colocamos apenas o que nós precisamos. Só que às vezes, quando nós vamos ao supermercado com fome, corremos o risco de comprar coisas a mais que não estavam na lista. E dessa forma nós estamos nos esquecendo do nosso propósito de nos alimentar melhor, de ter uma dieta balanceada e etc. Então, conforme nós vamos definindo cada vez mais os nossos propósitos, nós vamos aprendendo a selecionar o que nos convém e o que não nos convém saber. Então, isso vai ser norteado pelos nossos propósitos de vida. E quanto mais nós temos esse norte na nossa vida, mais sabemos o que nós queremos para nós e mais sabemos o porquê de cada sofrimento aparecer na nossa vida, que eles vão sendo, não obstáculos, mas eles vão sendo degraus, onde nós vamos galgando níveis cada vez mais altos de consciência. E quanto mais alto o nível de consciência, menos sofrimentos emocionais nós vamos ter também. Bom, se o nosso saber, se o nosso conhecimento é utilizado para praticar o mal, nós estamos caminhando para baixo, com pensamentos e sentimentos de destruição.
Quando temos esse saber e praticamos o mal, não temos o verdadeiro saber. Agora, se nós estamos no caminho do verdadeiro saber, vamos ter mais pensamentos e sentimentos voltados para a construção ao invés da destruição. Onde nesse processo de construção nós procuramos ajudar as outras pessoas sem ofendê-las. Procuramos esclarecer sem causar perturbações. Procuramos ser úteis. Procuramos equilibrar a nossa fala com o nosso silêncio. Vamos aprendendo a discernir qual é o melhor momento para nós falarmos e qual é o melhor momento para nós nos silenciarmos. E assim também nós vamos procurando discernir as sombras da luz, o mal do bem. Isso não significa que nós não vamos deixar de ter fracassos na nossa caminhada. Isso também não significa que nós vamos ter apenas êxitos na nossa caminhada. Nós vamos aprendendo a discernir uma coisa da outra, sem que sejamos tão abalados por uma ou por outra coisa. Ou seja, quando ocorrer um fracasso ou quando nós cometermos um erro, vamos aprendendo que é apenas um resultado e não uma sentença. E não vamos ficar nos colocando em uma posição de culpa paralisante. E por isso nós não vamos ficar também nos martirizando por isso, porque essa forma de pensar vai apenas nos manter paralisados no sofrimento durante todo o tempo que nós ficarmos nos culpando e ficarmos nos martirizando. E essa forma de pensar nos mantém presos, achando que o fracasso foi uma condenação eterna para nós. E não existe condenação eterna quando nós erramos. Cada vez que nós erramos, ele nos mostra apenas um resultado. Então vale a pena lembrar que um fracasso é apenas um resultado, e não uma sentença, e nem uma condenação. E quanto mais saberes nós temos, nós vamos descobrir que através do fracasso ou do erro, nós vamos perceber que aquela forma de agir ou aquela forma de pensar não é a correta, não é a forma que nós devemos repetir. Então assim nós devemos aprender com os erros e seguir adiante com foco na solução. E ao contrário, quando nós tivermos êxito, por menor que ele seja, nós devemos comemorar sim, mas continuar seguindo em frente, sem nos apegar àquele momento, porque o apego nos prende àquela situação, nos impedindo de seguir no nosso caminho. Por exemplo, se conseguimos realizar algo, ou se conseguimos, por exemplo, nos formar em alguma profissão e ficarmos apegados ao diploma, passando a vida apenas comemorando aquele momento, aquele diploma não vai servir para nada se nós não seguirmos em frente e não colocarmos o conhecimento em prática. Por isso a importância de nós termos o saber e também saber utilizar esse conhecimento que nós temos. Por isso que o título do vídeo diz assim: não basta saber, é importante utilizar esse saber para fazer, para praticar, para colocarmos em prática na nossa vida. E também para nós podermos ajudar outras pessoas. Então sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então fiquem à vontade para comentar ou para perguntar, que eu vou acompanhando nos chats, tá? No YouTube, no Facebook e no Instagram. Então quando nós temos o conhecimento, mas não aplicamos esse conhecimento na prática, na nossa vida, seria a mesma coisa que nós não termos esse conhecimento. E com relação a isso, eu achei uma frase bastante interessante que está escrito aqui no livro A Matriz Divina, de Gregg Braden. Ele diz assim: qual é a utilidade, por exemplo, de sabermos que uma partícula de matéria pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e que os elétrons podem se deslocar mais rapidamente do que aqueles que Einstein tinha previsto?
Se esse conhecimento todo não acrescentar nada na nossa vida, então se nós apenas sabemos disso, mas não sabemos aplicar na nossa vida, não tem utilidade nenhuma. Então somente quando nós pudermos fazer uma ligação entre as descobertas que foram feitas e a utilidade para nós, é que elas passarão a ter algum significado. É o que eu costumo chamar de ter conhecimento útil, ou seja, aquele conhecimento que nós podemos colocar em prática. E com relação a isso, eu me lembrei de um livro escrito por Rubem Alves. O título do livro é bastante longo, mas é bem interessante. O título do livro é A Escola que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. O autor, Rubem Alves. Aqui ele conta uma visita que ele fez a Portugal, visitando a Escola da Ponte. A Escola da Ponte ela foi idealizada por José Pacheco. Então Rubem Alves nos conta que quando ele visitou essa Escola da Ponte, lá em Portugal, o tema que estava sendo abordado na escola, naquela época da visita, era a descoberta do Brasil. Ele ficou intrigado como aquele tema deixou as crianças fascinadas. É porque lá a forma de ensinar era diferente do que nas escolas tradicionais. Ele explica assim que uma caravela é um objeto que envolve as várias ciências. Ele pode ser, por exemplo, um laboratório de... a caravela pode ser um laboratório de física, onde se pode ensinar gravidade, demonstrando que o centro de gravidade do navio deve ficar abaixo da linha do mar, para ele não tombar, para ele não virar. E para poder navegar, a caravela precisaria de uma outra força que permitisse controlar a direção do navio, e não apenas ser levado pela direção do vento. Então assim se ensinava a função do leme. E utilizando esse mesmo tema da descoberta do Brasil, puderam abordar também a disciplina de História, onde estudavam a forma como Veneza dominava todo o Mediterrâneo com seus barcos, a tecnologia portuguesa de construção de caravelas. Então tinha uma série de itens que podiam ser obtidos através desse tema, a descoberta do Brasil. E eles puderam também abordar outros assuntos relacionados à astronomia, que trazia a ciência da orientação através das estrelas, através da bússola, através dos mapas. E envolviam também temas relacionados à literatura, como, por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha, a poesia de Camões, a poesia de Fernando Pessoa. E um dos objetivos da escola era fazer com que os alunos aprendessem as várias ciências a partir da experiência, a partir da vida, que é uma forma de aprender e que nós não esquecemos quando utilizamos da nossa experiência, quando utilizamos da nossa vivência e assimilamos conhecimentos a partir daí. E Rubem Alves destaca vários pontos da Escola da Ponte, como, por exemplo, que lá na Escola da Ponte não tem separação entre turmas. Os pequenos e os grandes são companheiros na mesma jornada. Não tem divisão de sala de aula, não tem competição, existe cooperação. O interessante é que há silêncio sem que alguém necessite pedir por silêncio. Existe respeito entre eles, entre os alunos e entre os professores, entre alunos e professores também. E na visita, ele pensou que quem iria apresentar a escola seria o diretor José Pacheco, que também é o idealizador da Escola da Ponte. Mas ao invés disso, José Pacheco chamou uma menina de 10 anos de idade para guiá-lo e para explicar como a escola funcionava. Olha só que interessante. E Rubem Alves, ele coloca uma frase bastante interessante. Ele diz que a vida é o único programa que merece ser seguido. Então, por isso a importância de nós termos o conhecimento e sabermos para que esse conhecimento serve na prática, na nossa vida.
senão o conhecimento vai ficar perdido. Seria a mesma coisa que nós não temos o conhecimento. E quando nós temos um conhecimento, adquirimos o conhecimento, conseguimos colocar na prática para resolver os nossos problemas, para resolver as nossas adversidades, nós vamos superando os nossos sofrimentos emocionais também. Eliana Ramos escreveu aqui, muito bom, bateu palmas. Obrigado, Eliana. Escreveu também, quando enveredamos pelo caminho da luz, abandonamos as sombras. Verdade, muito obrigado pelo seu comentário, Eliana. Quando nós enveredamos pelo caminho da luz, nós abandonamos as sombras. E quando nós utilizamos a nossa sombra para iluminar o caminho das outras pessoas, nós vamos iluminando também os nossos caminhos. Então, é um ponto bastante interessante. E um outro ponto interessante que eu vi também, uma frase que eu vi, que diz que onde há luz, não há sombras. Então, um ponto para que nós possamos refletir. Produzir mais luz cada vez mais para ajudar cada vez mais pessoas. Então, muito obrigado pelo seu comentário, Eliana. Então, o conhecimento, ele é similar a uma energia. Se a energia fica parada, não tem utilidade, pode estagnar e causar malefícios. Podemos comparar, por exemplo, com uma chave que não é utilizada há muito tempo. Ela tende a ficar enferrujada. Uma caneta também, se ela não é utilizada, ela tende a ter a tinta ressecada e ficar inutilizada também. Então, quando uma energia fica parada em nós, tende a ficar acumulada e nos levar ao desequilíbrio. E pode até provocar alguns desequilíbrios tanto do lado físico quanto do lado emocional. Então nós sabemos que tudo é energia. E através dos ensinamentos que temos na natureza, vemos que tudo tem movimento. E esse movimento faz com que as energias também se movimentem, onde existe uma troca. Então, da mesma forma, se ao longo da nossa vida viemos conquistando títulos, posições sociais, posses, aumentando o nosso patrimônio material e estivermos apenas acumulando essas riquezas passageiras sem utilizarmos para o bem, nós estaremos crescendo apenas na horizontal, onde nós estamos apenas conquistando poder e fama, o que nos levaria a um mundo de ilusões, a um mundo de desencantos, de infelicidade, de sofrimentos emocionais. Porque quando nós estamos construindo apenas o conforto exterior, e sem construir o conforto interior, nós vamos tendendo a um desequilíbrio. É um desequilíbrio porque nós estamos juntando essas riquezas apenas para atender os nossos próprios interesses. Porém, se nós estivermos utilizando essas riquezas para ajudarmos as pessoas à nossa volta, ajudarmos a coletividade, nós estaremos permitindo que as energias circulem. Estaremos contribuindo na diminuição do sofrimento alheio, na melhoria da qualidade de vida das pessoas a quem nós estamos ajudando. Assim, nós estaremos nos tornando pessoas cada vez melhores interiormente, subindo na escala evolutiva rumo ao alto, crescendo na vertical, onde vamos também diluindo os nossos sofrimentos emocionais. Então, à medida em que nós vamos adquirindo saberes e conhecimentos de nível mais elevado, começamos a perceber que cada um de nós pode demonstrar as qualidades que temos, independente do lugar, independente da posição que nós ocupamos. A cada momento da nossa vida temos a oportunidade de aprender e também de ensinar. Para que possamos colaborar para o bem comum, ajudando a construir um mundo melhor, nós podemos, por exemplo, se nós estivermos em uma posição de administradores, podemos utilizar da justiça e da generosidade. Mas se nós estivermos na posição da pessoa que obedece, nós temos a oportunidade de demonstrar que nós estamos cumprindo com os nossos deveres.
Então, cada vez mais, em qualquer situação que nós estivermos, nós podemos demonstrar a qualidade que nós temos dentro de nós. Por exemplo, se nós estivermos em uma posição de pessoas mais fortes, nós podemos ajudar as pessoas mais fracas. Agora, se nós estivermos naquela posição de pessoas mais fracas, podemos demonstrar a nossa humildade, podemos demonstrar a nossa esperança, a nossa dignidade. E também servir de exemplo, de incentivo para as pessoas, que aquela humildade ela pode também contagiar outras pessoas. Porque normalmente quando nós nos colocamos naquela posição de pessoas mais fracas, se nós tendemos a ficar reclamando, ficar irritados com aquela situação em que nós estamos, ficarmos revoltados, nós não vamos servir de bom exemplo para as outras pessoas. Enquanto que a humildade, mostrar que nós temos esperança, mostrar que nós temos dignidade, vai ajudar também a fortalecer as pessoas que estão nos observando. Então, se nós temos sabedoria ou se temos mais conhecimentos, nós podemos ajudar na renovação dos pensamentos da coletividade, expandindo os pensamentos para o bem. Mas se nós estivermos na condição de aprendiz, nós podemos aproveitar essas oportunidades que nos são dadas, nos colocando com boa vontade para o aprendizado, sem rebeldia, sem revolta. E também, se nós somos pessoas saudáveis, podemos utilizar as nossas energias para praticar a caridade moral. A caridade moral é uma caridade que qualquer um de nós pode praticar, porque ela não depende de bens materiais, de recursos materiais. Ele depende da disponibilidade do nosso tempo para ajudar as pessoas. Agora, se nós estamos portando de alguma doença, alguma enfermidade, nós estamos tendo a oportunidade de ensinar lições de paciência, levando o ânimo para as outras pessoas. Então, cada um de nós possui um dom diferente do outro. E a capacidade de utilizar esse dom, de utilizar o nosso saber, depende do esforço de cada um de nós. Pois cada um de nós pode realizar muito em qualquer lugar e em qualquer posição em que nós nos encontramos. E para isso nós podemos parar para refletir sobre o que nós podemos realizar de bom no lugar e na posição em que nós estamos. Assim nós vamos estar utilizando o nosso saber na prática, sendo úteis para a coletividade, onde nós vamos conquistando níveis cada vez maiores de sentimento de solidariedade, de fraternidade, com entendimentos cada vez mais amplos do que significa família universal. E percebendo que nós estamos sendo úteis, nós vamos descobrindo o propósito da nossa vida, o que traz significado para a nossa vida e faz com que os nossos sofrimentos emocionais sejam superados gradualmente. Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu aqui que possamos espalhar sementes do bem. Nosso melhor nos protege. Que possamos sempre multiplicar os nossos dons morais, artísticos, de saber, de amor. O amor é o caminho. Que bacana o que você escreveu aqui, Maria Lígia, é isso mesmo. Que possamos espalhar cada vez mais o bem que existe dentro de cada um de nós. Que nós temos esse saber, nós temos o conhecimento e podemos utilizar o que nós sabemos para o bem. Podemos utilizar para ajudar outras pessoas. E quanto mais nós ajudamos outras pessoas, mais nós vamos entendendo o propósito da nossa vida. E quanto mais nós entendemos o propósito da nossa vida, mais nós vamos superando os nossos sofrimentos emocionais. Porque vamos entendendo que cada sofrimento é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de nós adquirirmos mais conhecimentos, é uma oportunidade de nós adquirirmos mais saber. Muito obrigado pelo seu comentário, Maria Lígia. Maria Lígia Monteiro escreve aqui, top. Isso mesmo, obrigado, Maria Lígia.
Então, sem nós termos o verdadeiro saber, sem nós termos o conhecimento útil, vemos a nossa experiência de vida como um emaranhado de acontecimentos que não fazem sentido para nós. E quando nós não temos uma visão mais ampla da vida, pode ser que nós vemos a vida apenas como uma série de ocorrências que nos fazem sofrer. Ou vemos as várias situações como uma série de aventuras. Mas, quando nós conseguimos ter uma visão mais panorâmica da vida, podemos ver que a nossa jornada de vida está sendo um curso preparatório para uma vida com mais plenitude, com mais felicidade, com menos sofrimentos emocionais. A cada experiência que nós vivenciamos e conseguimos colher a respectiva lição, faz com que nós ampliemos a nossa bagagem de saberes. Tanto eu, que eu estou compartilhando o conteúdo, quanto você que está assistindo esse vídeo, nós estamos nos permitindo ter acesso a outros pontos de vista, a outros saberes, a outras ideias. E a cada conteúdo de vídeo que fizer sentido para nós, vai fazer com que o nosso nível de consciência amplie. E como disse Einstein, a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ou seja, depois de ver, nós não conseguimos desver. Não existe essa palavra desver, mas só para nós podermos entender o contexto da frase de Einstein. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A tendência é que ele cresça cada vez mais. Então, a cada novo saber, nós estamos nos sintonizando com outras energias que estão vibrando nesse mesmo nível de frequência, onde vamos trocando percepções também. E isso já foi evidenciado pela física quântica, através do neurofisiologista mexicano Jacobo Greenberg. Nós podemos encontrar esse texto no livro O Médico Quântico, do Dr. Amit Goswami. O teste que foi feito, já comentei em outros vídeos, mas para quem não ouviu ainda, eu vou repetir novamente. Nesse teste, Jacobo Greenberg, ele colocou duas pessoas, uma em frente da outra, para meditarem. Então assim, eles foram sintonizando as suas frequências. E depois de meditarem um tempo, juntos na mesma sala, eles foram separadas em salas diferentes, isoladas por uma gaiola de Faraday, que é uma gaiola que não permite a interferência de energia ou de ondas eletromagnéticas. Então eles foram separadas em salas, isolados um do outro, e em uma dessas pessoas foram projetados flashes de luz. E foi percebido que cada vez que era projetado o flash de luz, o eletroencefalograma ele identificava que algumas regiões do cérebro eles eram acionadas. E da mesma forma, a outra pessoa que estava na outra sala, sem saber o que estava acontecendo com essa pessoa, também estava sendo submetida com um teste de eletroencefalograma. E, simultaneamente, quando uma das pessoas recebia os flashes, algumas regiões do cérebro eram ativadas, no mesmo instante, a outra pessoa, que não estava sabendo de nada, tinha também as mesmas regiões do cérebro ativadas. Então, esse teste também foi replicado outras vezes. Então isso nos traz uma comprovação científica de que quando nós estamos sintonizados com outras pessoas, podemos trocar impressões, podemos somar essas energias. Por isso que é importante que nós passemos a ter cada vez mais consciência que nós contribuímos para a nossa evolução e também para a evolução coletiva, à medida em que nós fazemos a nossa parte de buscarmos por mais conhecimentos, buscarmos por novos conhecimentos úteis.
E essa construção ela é feita gradualmente, ou seja, a nossa evolução ocorre à medida em que nós nos propomos a buscar por novos saberes, por novos conhecimentos úteis. Então a nossa evolução não dá saltos, assim como a natureza também não dá saltos. Tudo acontece degrau por degrau, tijolo por tijolo. Então o processo de iluminação da nossa mente demanda tempo e depende do tempo que nós nos dedicamos a ela, com o nosso esforço, com paciência, com vontade, com perseverança. Tendo essa percepção, nós podemos entender por que existe tanta diversidade de saberes, onde cada um de nós possui um saber diferente do outro. Ou seja, sabemos de algo que a outra pessoa não sabe, porque passamos por experiências diferentes. E assim, trocando essas experiências, todos nós vamos crescendo. Será que nós já paramos para refletir que nós fomos agrupados em comunidades de forma sábia por Deus e pelo universo, onde nós podemos contribuir com a nossa parcela de saber e a partir daí contribuirmos para construir um mundo melhor? Então vale a pena nós pararmos para refletir sobre isso também, porque cada um de nós foi colocado em um ambiente onde nós estamos sendo necessários para alguma finalidade, assim como as outras pessoas que nos cercam também, cada uma delas tem uma finalidade de existir em torno de nós. Cada uma delas tem uma função na nossa vida e na vida também da coletividade. Só que para que isso aconteça, nós precisamos estar atentos às oportunidades que surgem para nós aprendermos. Ou seja, cada vez que surge uma situação diferente, cada vez que nós vemos que existe uma pessoa com um pensamento diferente do nosso, é importante nós estarmos atentos para identificar o que tem de diferente que nós podemos aprender com a outra pessoa. Então a diferença que tem entre os conhecimentos de cada um vai fazer com que aconteça uma soma de conhecimentos, onde todos saem ganhando. E é importante também que, principalmente, valorizemos esses momentos de trocas de experiências, através das adversidades, através das dificuldades, sem que nós fiquemos inquietos, sem que nós fiquemos aflitos, sem que nós fiquemos angustiados, entendendo que todas as atividades que nós realizamos e que estejam voltadas para o bem comum, nos ajuda na nossa elevação moral e espiritual. Então, cada um de nós, onde nós estivermos, na posição em que nós nos encontramos, que estamos cumprindo o nosso papel na vida, não podemos nos esquecer que existe uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Onde o objetivo da nossa jornada de vida é passar por esse curso preparatório para que tenhamos uma vida com mais plenitude, com mais felicidade, com menos sofrimentos emocionais. Então, não basta saber, nós temos que aplicar o nosso saber para que os nossos sofrimentos emocionais sejam diluídos. Então, obrigado a todos e a todas por acomodarem os seus horários para poderem assistir aqui a live. Muito obrigado a vocês. Então, Eliana Ramos escreveu aqui, que bela mensagem, Hugo, parabéns. Muito obrigado, Eliana. Neuza Pandolfo escreveu, boa noite, gratidão. Boa noite, Neuza, gratidão a você também. Então assim, eu espero que durante o tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já na prática, no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se você gostou do conteúdo, se teve algo que te chamou mais a atenção, se teve algo que fez sentido para você. E também para eu saber se eu estou no caminho certo.
Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito. E ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens e não perder mais nenhum vídeo meu. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho do vídeo, até o finalzinho da live. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que eu transmito lives todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, simultaneamente no YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. E espero te ver em todas essas lives. E vale lembrar também que todos os dias às 7 horas da manhã nós postamos um vídeo bastante curto, com uma reflexão, para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a vida e colocarmos em prática aquilo que fizer sentido para nós. Maria Lígia Monteiro Pereira postou aqui as mãozinhas, aqui um emoji com as mãozinhas. Obrigado, Maria Lígia. Escreveu gratidão. Gratidão a você, Maria Lígia. E Luísa Luz escreveu: boa noite, amigo Hugo Mizukami. Sabe as reflexões. Estou atenta a todas as palavras de significado e valor. Bom descanso a você e a toda a sua família. Gratidão, feliz e abençoada semana. Obrigado. Boa noite, Luísa Luz. Muito obrigado por suas palavras. Obrigado pelo carinho. Bacana que você está atenta a cada palavra. Muito bacana isso. Aproveitar também para te desejar um bom descanso, né? E que você e a sua família também tenham um bom descanso e uma excelente semana. Muito obrigado também para você, Luísa Luz. E minha mãe escreveu aqui: ótimo tema de mais um aprendizado, Hugo. Parabéns. Que a bênção e a proteção de Deus esteja sempre presente na vida de todos. Boa semana, cheia de paz e luz a todos nós. Boa noite e gratidão. Muito obrigado, mãe. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Então, boa noite para a mãe também. Boa semana de paz e de luz também para a mãe. E Pedrolina de Oliveira Bueno escreveu aqui: com certeza você nos ajuda muito em todas as suas reflexões. Muito obrigado, Pedrolina. A Eliana Ramos escreveu aqui: gratidão, boa noite. Gratidão a você, Eliana. Boa noite também para você. E a Cris Carmo escreveu: tudo fez muito sentido e será aproveitado por mim. Obrigado. Muito obrigado a você, Cris. Que bacana. Muito obrigado pelo comentário. Então, assim, quero aproveitar e te desejar uma boa noite de sono, uma noite tranquila, serena, harmoniosa, que possamos refletir em algo que fez sentido para nós, que possamos ver de que forma que nós podemos colocar em prática na nossa vida. E que essa noite possa ser revigorante, reconfortante, que nós possamos despertar amanhã fortalecidos. E a noite de hoje possa se replicar também nas outras noites da semana. E aproveito também para te desejar uma excelente semana com muita paz, com muita luz, muitas bênçãos, muitas reflexões. E principalmente conseguir colocar em prática aquilo que nós conseguimos, aquilo que fez sentido para nós no vídeo de hoje. Então, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado por me acompanhar até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Então, assim, vamos encerrando mais uma live. Então, de novo, muito obrigado a você por me acompanhar até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Então, boa noite.